Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple, XRP e vamos falar, pessoal, do Dark Defender, que falou para os detentores de XRP. Fiquem atentos, é aqui que a paciência começa a valer a pena. Ele colocou alguns gráficos ali que você, investidor, detentor, holder de XRP, precisa saber. Ali dentro do Twitter, né, que é uma das redes sociais mais usadas no mundo cripto, e principalmente ali a comunidade do XRP. Vou mostrar para vocês, pessoal, aqui essa publicação e a Times Tabloid resume tudo que você precisa saber sobre a paciência no mercado cripto, que é a primeira coisa que você tem. Você vai entrar no mercado cripto, tem que ter paciência. O analista de criptomoedas, o Dark Defender, delineou uma perspectiva técnica para o XRP, enfatizando que o ativo está mantendo o nível de suporte crítico, enquanto uma estrutura de compressão continua a se desenvolver. Em um tweet ali, né, dentro do X, o analista afirmou que o XRP se mantém ali, né, com um grande suporte em 1,31, né, ele bate ali e volta como base, né, um grande suporte, acrescentando que a ação do preço parece estar se consolidando dentro, né, dessa faixa definida e, de acordo com o analista, essa fase de consolidação sugere um movimento maior que pode estar se aproximando. O gráfico, né, que eu vou mostrar para vocês dentro da publicação, apresenta uma variável semanal do XRP em relação ao dólar americano, e ele destaca a formação de um canal descendente após o impulso ascendente anterior. O preço está atualmente sendo negociado próximo, né, ao limite inferior dessa estrutura, a 1,31, identificando uma zona de suporte chave. Então, pessoal, essa 1,31, né, esse número ali, está nessa zona de suporte chave. E o analista, né, o Dark Defender, ele tem 150 mil seguidores ali dentro das redes sociais, tá, pessoal? Ele indica que a manutenção deste nível é essencial para que a configuração geral permaneça intacta. O gráfico que eu vou mostrar para vocês também incorpora níveis de retração de Fibonacci com níveis de 50% alinhados próximo a esse suporte de 1,31 e acima do preço atual. O nível de extensão de 161 está marcado próximo a 1,88, enquanto a projeção mais alta está em torno de 5,85, corresponde à extensão de 261. Aqui ele colocou a publicação, como eu mencionei para vocês, são ali ciclos, tá, pessoal? Depois de grandes altas, aonde tem ali estrutura descendente, aonde, né, a probabilidade é explosão para cima. E aqui ele coloca algumas metas com essas, né, retrações de Fibonacci. Vou mostrar para vocês abrindo ali dentro do X. O Dark Defender descreveu a condição atual do mercado como uma fase de formação e compreensão. Então, é uma fase de compreensão junto com esse sentimento do mercado. Isso se refere a um período em que os movimentos de preço se estreitam, frequentemente precedendo o aumento da volatilidade. E o gráfico ali, visualmente, vê essa interpretação mostrando uma faixa de preço em consolidação delimitada por uma resistência descendente e um suporte horizontal. O analista, pessoal, ele comentou sobre o sentimento predominante, afirmando que o mercado permanece calmo e que os participantes parecem cautelosos. Essa observação está em consonância com a volatilidade reduzida vista ali no gráfico e, segundo a publicação, tais condições costumam ocorrer antes de um movimento significativo de preço, embora nenhum momento específico seja fornecido. O Dark Defender aconselhou os observadores, né, que gostam ali de ficar olhando o gráfico, ver estruturas, né, a ficar de olho na ruptura, indicando que a confirmação da direção dependerá de o preço sair da faixa atual para cima ou para baixo. A afirmação em que ele coloca ali, né, ele coloca que aqui é onde a paciência começa a compensar, reforça a ideia de uma abordagem de esperar para ver em vez de uma ação
imediata. As respostas ali da comunidade, né, pessoal, refletem expectativas divergentes entre participantes do mercado. Identificado ali um analista, né, um usuário, o J, expressou ceticismo quanto à probabilidade de uma recuperação em curto prazo. E o comentário afirmava que projeções semelhantes têm parecido repetidamente desde 2016 e argumentava que é improvável que o XRP atinja ainda $3 agora em 2026. Em vez disso, o usuário sugere cronograma mais gradual acima ali dos 5. Essa perspectiva, né, contrasta, destacando a divisão persistente entre as projeções técnicas e as expectativas de mercado a longo prazo, enquanto, né, o analista aí, o Dark Defender se concentra em padrões gráficos e níveis chaves. A resposta enfatiza tendências históricas e o desempenho, né, do preço ao longo do tempo. A análise, né, geral enfatiza fortemente, né, esse nível de suporte em 1,31, onde bate ali, volta, né, já faz ali algumas semanas que isso está acontecendo, como fundamento para essa estrutura atual. Manter então esse suporte, né, parece crucial para preservar a possibilidade de uma ruptura para cima e ao mesmo tempo, né, os níveis da resistência definir ali pelas linhas de tendência descendente pela extensão de Fibonacci servem como ponto de referência para potenciais cenários de alta. A publicação, né, de Dark Defender não oferece, né, aconselhamento financeiro como todo mundo fala, mas sim uma interpretação técnica das condições atual do mercado e o foco permanece no comportamento do preço, nos padrões estruturais e na importância de paciência à medida que o mercado se aproxima de um momento potencialmente decisivo. São níveis técnicos que continuam sendo fundamentais, tá, pessoal, para as perspectivas, como já aconteceu, né, historicamente com o XRP. Essa aqui é a publicação, tá, pessoal, do Dark Defender. Ele coloca aqui, o XRP mantém então um 1,31 como base, ali um grande suporte, né, para o XRP, a compreensão se acumulando e o setup está quase pronto. Silêncio antes do movimento, todos com medo, né? Cautelosos, fique de olho na quebra. E aqui ele coloca, né, que é aqui que a paciência começa então a valer a pena, a paciência que tem que ter nesse mercado cripto. Vou abrir o gráfico aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é aonde aconteceu, pessoal, ó, aqui teve a expansão de alta, né? Depois teve aqui uma cunha descendente de alta, onde teve essa explosão aqui do 2 para o 3, tá? Isso, pessoal, 2024 para 2025, precisamente ali em novembro, né? Eleições dos Estados Unidos ali, aonde XRP foi bater ali em torno de 3,40, tá? Depois ele deu uma corrigidinha pequena, deu a alta, né, em julho ali de 2025, onde bateu seu topo 3,66. De lá para cá vem então, né, dando essa corrigida. Só que padrões de suporte em 1,317, como ele coloca aqui, ó, deu 50% ali, né, de queda. Agora a probabilidade com retrações de Fibonacci colocam XRP para buscar ali primeira meta em $2, que seria ali a grande resistência, antigamente um grande suporte, e depois sim, buscando o topo 3,66 e indo buscar os 5,85 com uma retração de Fibonacci em 261. Então temos que ficar de olho que isso, pessoal, análise gráfica e sentimentos anteriores históricos pode então colaborar para o XRP ter uma alta expressiva olhando o gráfico e com certeza, como eu sempre falo, tendo essa paciência. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.